Graça e paz, queridos. Tudo bem? Mais uma vez aqui o Diácono Leandro do canal Falando da Palavra. Queridos, que você possa compartilhar este vídeo. Que você possa se inscrever. Você possa deixar o seu like, deixar a sua mensagem. Porque a sua opinião também é válida. Porque o intuito deste canal é levar a palavra do Senhor. É falar da palavra verdadeira. E eu creio que através da sua vida também outras pessoas serão alcançadas. Eu creio que muitas almas serão transformadas pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus. Então venha comigo junto, continuar fazendo esse ID do Senhor, para que mais vidas possam ser alcançadas por esta palavra e pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Queridos, em nome de Jesus. Queridos, nesse vídeo, no Falando da Palavra, eu quero trazer para os amados uma coisa que, para os cristãos, para os servos de Deus, é uma prática comum de darmos os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Naquele tempo que já era colocado pelas leis do Pai, determinando que 10% do nosso trabalho, que 10% do nosso dinheiro, tudo aquilo que nós receberíamos, tiraríamos os 10% e daria para o altar do Senhor. Daríamos para Deus. E nós bem sabemos, queridos, que é muito nos dias de hoje. É muito difícil quando se fala de dízimo e de oferta. Porque no Velho Testamento era-se lei dar os dízimos e essas ofertas. Mas já no Novo Testamento, a vinda de Jesus fez com que isso mudasse, fez com que se quebrasse o que foi tirado. Então essa lei no Novo Testamento já não é mais uma lei, mas para um servo de Deus, ela é muito importante. É reconhecer que na nossa vida tudo é pelo Senhor. Tudo vem do Senhor. Tudo que conquistamos, tudo que nós temos, tudo que compramos, tudo que se alimentamos, é tudo pela permissão do Pai. Tudo pelo querer do Senhor. Porque se não fosse pela permissão do Pai, se não fosse pelo querer do Pai, já teríamos desfalecido. Mas para nós que servimos ao Senhor, isso é de uma extrema importância nas nossas vidas. É um reconhecimento para com Deus, que sem Deus nada é possível.
Tudo na nossa vida é pelo Senhor. Todo nosso agradecimento, toda a nossa humilhação é somente para Ele. Só que muitos ainda têm um certo restrito com isso. Muitos ainda pensam de formas diferentes. Muitos ainda não fazem da forma correta. Muitos ainda vê como não obrigação, como não obrigatório. Muitos vê a oferta obrigatória, mas o dízimo não obrigatório. Mas para aquele que verdadeiramente serve ao Senhor, não tem coisa melhor que entregar ao Senhor, de reconhecer, de deixar no altar do Senhor aquilo que Ele faz por nós. E muitos ainda coincide com a história do qual eu trarei para os queridos neste vídeo. Todos nós já conhecemos a história de Ananias e Safira, que naquele tempo era-se aquele que vendesse a sua propriedade, o dinheiro arrecadado levaria para os discípulos. E que todo aquele dinheiro arrecadado repartiria para os pobres, repartiria para o povo, para que ninguém ficasse sem comer, para que ninguém ficasse sem nada. Então, todo o dinheiro arrecadado que os discípulos recebiam de vendas era-se contado e distribuído para o povo, para que ninguém perecesse, para que ninguém morresse. Assim ninguém passava necessidade. Assim ninguém morria de fome. Assim ninguém perecia. Mas nos dias de hoje é difícil isso acontecer. Nos dias de hoje é muito difícil. Uma geração que só pensa em si mesmo, que só pensa em si, se fosse naqueles dias já teria falecido. Porque o que mais vemos nos dias de hoje é o ser humano pensando em si próprio. Quanto mais se tem, mais se quer. Estamos numa geração que não se pensa muito no próximo, que não olha mais para o próximo. Nós bem sabemos que a escrita bíblica diz que o amor de muitos se esfriaria nos finais dos tempos. Só que o engraçado disso, queridos, é que o amor não é somente de um servo de Deus, não é somente de um cristão. É aquele do qual a pratica.
é qual daquele que recebe e retribui. Como nós, quando o Senhor nos abençoa, nós temos que retribuir aquele que nos abençoa, que nos abençoou. É reconhecer que sem Deus, nada é possível. É reconhecer que na nossa vida, se não for pela misericórdia de Deus, a gente não conseguiria vencer. Ainda que passando por meio de tempestades, mas uma coisa é certa, queridos. O nosso Deus ainda provê nas nossas vidas. As graças e a misericórdia do Pai ainda nos alcança todos os dias. E nós, como servos de Deus, temos que ter esse reconhecimento que muitos já não têm mais. Muitos já não se têm. Já se perderam. Quando se fala de dízimos, é sempre uma controvérsia, ou é sempre uma afronta, ou é sempre uma discórdia. Nunca é 100% correto para algumas pessoas. E muitos não acham certo. E a gente, quando começa a ver a história de Ananias e Safira, nós vemos que quão egoísta ele e sua esposa tiveram em seu coração ao vender a sua propriedade. Eles pegam o dinheiro da venda, eles contam o dinheiro, e aquilo que era para levar para os pés dos discípulos, a Bíblia diz que eles dão não o dinheiro todo, eles pegam mais da metade do dinheiro. E o que sobra ele leva para os discípulos. Deus não precisa da nossa sobra. Ele é dono da prata e do ouro. Mas o que ele precisa é de corações sinceros perante a ele. Ele precisa de homens e mulheres verdadeiras que amam servir de todo o coração e que faz a obra do Senhor com amor, sem olhar a quem, sem pensar na recompensa ou no retorno. Safira e Ananias vende a sua propriedade. Pega mais do valor e aquilo que sobra leva para os pés dos discípulos. Só que ele não vai levar para qualquer pessoa. Querido, eles não estavam levando para qualquer pessoa. Ali estavam homens de Deus. A gente pode querer enganar ao homem, querido. Mas a Deus ninguém engana.
A Deus ninguém engana. Achava que ia levar aquilo para qualquer pessoa. Achava que ia fazer aquilo e ia passar ileso. Só que aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, nada fica em oculto, nada fica em secreto, porque Deus o revela diante do homem. Eles tinham tudo para ser abençoados, mas o seu ego cresceram. Mas o seu olho gordo, grande, cresceram. Muitos têm se perdido porque têm deixado Mamão falar mais alto. Muitos têm mudado de curso porque têm deixado o ego tomar de conta. Muitos têm se perdido porque deixaram o orgulho e a soberba tomar de conta. Eles achavam que ia levar para qualquer pessoa, mas estava levando para os discípulos, servos de Deus, que estavam cheios da presença de Deus. Eles pegam aquela sobra, levam diante dos discípulos, achando que sairia ileso, achando que ficaria tudo bem, mas já sabiam da lei, já conheciam a lei. E muitos que conhecem as escrituras de Deus ainda não a praticam da maneira que tem que praticar. Ainda não fazem da maneira correta. O fato das pessoas conhecer a palavra de Deus não quer dizer que ela é fiel com Deus. O fato da pessoa falar de Deus não quer dizer que ela sirva a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que muitos proferem o nome de Deus, fala de Deus, mas é da boca para fora. Pode falar de Deus, mas não vive para Deus. Pedro fala para Ananias: o que foi que tu fizeste? Por que deixaste entrar no teu coração? Por que roubaste? Quando a gente faz algo que desagrada a Deus, nós sabemos o final. Naquele tempo era lei. Se não desse, morreria. Mas quiseram ser mais esperto que Deus. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. E ali estava diante de um grande pecado. Um roubo, de um homem e uma mulher que entraram em concordância em dar migalhas para seus irmãos, porque aquele dinheiro serviria para dividir para com o povo.
É o que acontece nos dias de hoje, queridos. Muitos repartem somente a migalhas. Muitos repartem somente o que sobra. Muitos não dão o de melhor. Mas só aquele que sobra. É só a migalha, é só o resto. Muitos que têm para dar preferem prender, segurar, mas não divide, não compartilha. Ananias e Safira, pela sua ganância, os dois morrem. Caem duro diante de Pedro, porque deixou a ganância falar mais alto. E sabe o que é mais engraçado? É que eles conversaram e entraram em concordância. E os dois padeceram. Se a concordância for para coisa ruim, vai plantar coisa ruim. Como Ananias e Safira concordaram juntos e morreram juntos. Nós, como servos de Deus, temos o dever de fazer o melhor para o reino de Deus. Nós devemos deixar no altar do Senhor tudo que pertence a Ele, tudo que é lhe direito. Não devemos ficar com aquilo que não é nosso. A gente não somos mais espertos que o Senhor. Não conseguimos enganar ao Senhor. Planejaram juntos, concordaram juntos e morreram. Os dois. E foram para o mesmo lugar. Que a gente vem entender, queridos. Uma palavra lançada da nossa boca pode se tornar bênção ou maldição. E se tiver concordância com alguém, que seja para as coisas boas, que seja para edificação, que seja para transformação, que seja para a salvação de almas através da palavra do Senhor e do Espírito Santo. Não deixa o seu ego te atrapalhar. Não deixa que mamão venha tirar o brilho do Espírito Santo por um brilho falso. Porque o brilho do Senhor é único. E quando se apaga, é difícil retomá-lo. Mas eu creio, queridos, que buscamos um Deus verdadeiro e justo. E o que Ele quer de nossas vidas é a sinceridade, é a fidelidade com Ele. Porque Ele não depende da nossa migalha, nem dos nossos restos. Porque Ele é Deus. Mas nós, como servos, ainda que seja pouco,
ainda que as nossas ações e atitudes não consiga 1/3 daquilo que Ele fez por nós e faz e continua fazendo. Mas o nosso caráter diante de Deus, a nossa fidelidade com o Pai, é o que tem que prevalecer nas nossas vidas, até o dia de sua vinda. Amém, queridos? Que você possa receber esta palavra no seu coração. Que você venha deixar o Senhor falar contigo, abre seu coração, para que Ele possa entrar contigo, e você poder cear com Ele e Ele contigo. Vamos juntos continuar fazendo o ID, levando estas palavras a outras pessoas que também necessitam da voz do Senhor. Hoje estou aqui falando para você, mas amanhã pode você estar falando para outras pessoas. Então vamos juntos continuar fazendo o ID. Mais uma vez, se inscreve, compartilha, deixa seu like, sua mensagem, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra e pelo poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.